O que há entre uma grande revelação para pessoas pequenas e um convite alcançado? É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, na live devocional para uma vida plena, Café com AP. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto. Estamos aqui nessas lives que acontecem todas as terças-feiras para abençoar a sua vida, onde eu tomo um cafezinho, ministro a palavra de Deus para você. Vamos chegando, bem-vindo, vai marcando alguém. Vamos ministrar hoje sobre o texto, Shalom, Nelma, Deus abençoe. Sobre o texto de Mateus capítulo 11, verso 25. Escreve aí para mim, Mateus 11, 25. Aleluia. Bem-vindo a Lu Queiroz, vamos chegando, vamos chegando. Nós estamos nessa temporada chamada Jesus. Estamos aqui estudando a vida de Jesus em ordem sequencial aí, ordem cronológica dos fatos. E a gente já viu muita coisa boa. Semana passada, a live de semana passada foi uma live de exortação, onde Jesus traz uma palavra de exortação às cidades condenadas, à maldade condenada, em meio a um elogio a João Batista, falando que essa geração é uma geração apática, é uma geração que não se alegra com a presença de Jesus e nem se arrepende com a mensagem de João Batista. E isso é tão sério, é tão sério. Ontem eu estava vendo um vídeo, esses vídeos que o pessoal manda rapidinho, né? E uma senhora fazendo uma pergunta muito interessante para outras mulheres ao redor dela ali num podcast. E ela perguntava: se você acordasse amanhã com $1 milhão, o que vocês fariam? Aquelas meninas estavam apáticas, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. E aí ela falou: e se vocês acordassem com 10 milhões? Eu ia fazer e tal. Ela falou: e se vocês não acordassem? Não, então peraí, eu devolvo o dinheiro. Ela falou: poxa, se vocês não acordarem, então é melhor estar acordado todo dia, né? Viver do que ter esse dinheiro todo. E em meio a essa conversa, o que eu via no ambiente era um ambiente de apatia diante dessa senhora que estava trazendo uma informação tão empolgada, tão séria. E é isso que nós vemos hoje. Infelizmente, nós estamos diante de um processo de apatia, um processo global, para gerar pessoas androides, pessoas sem emoção, pessoas simplesmente apáticas. Tá morrendo, tá tudo bem, tá feliz, tá tudo bem. Pessoas que não estão ali interagindo com as situações da maneira como deveriam. Por outro lado, a gente vê o apelo extremado para uma vida sensual, em busca de emoções. Então é como se uma coisa projetasse para outra e as duas levassem o ser humano para uma mesma posição, para uma insatisfação, para uma indolência emocional e espiritual diante das situações. E Deus quer mudar isso. Nós vemos, principalmente aqui na Europa, muitos cristãos que têm medo de qualquer reação emocional, por medo de manipulação. E isso é hipocrisia também. Isso também é hipocrisia. Por quê? Porque as pessoas vão ao teatro, se emocionam, as pessoas vão num filme de aventura, de ação e sentem adrenalina. As pessoas que gostam de uma ópera vão na ópera e choram. E aí, num culto na presença de Deus, você não pode dar lugar à emoção? É claro, o problema aqui não são as emoções. É quando as pessoas se tornam guiadas pelas suas emoções. Deus nos criou seres possuidores de sentimentos, de emoções. Só que Ele também nos deu, através do Espírito Santo, daqueles que o receberam, o dom, uma das características do Espírito Santo, que é o domínio próprio. E aí? Para que seja usado, trazendo a alma como aliada do Espírito. Bom,
semana passada nós exortamos a respeito disso. E hoje eu quero trazer essa palavra que se encontra ali em Mateus 11, 25, que é uma palavra poderosíssima de Jesus, que traz uma conexão que a gente vale a pena entender. A conexão de Jesus é uma grande revelação dada para as pessoas pequenas, e a conexão dessa revelação com um convite para quem está cansado. Qual é o teu cansaço? Bom, a gente está vivendo momentos difíceis, são os dias finais da noiva de Cristo na face da terra. Sim, nós estamos vendo dias que antecedem o arrebatamento da noiva, o rapto da noiva de Cristo. Os dias são maus e cada dia fica pior, né? Eu tenho até um memezinho ali no meu WhatsApp que é cansativo viver o apocalipse, não é verdade? Tem hora que a gente olha para o lado e fala, meu Deus, por que Jesus não volta agora? Né? Qual é o teu cansaço? O que te cansa ao teu redor? A gente olha para a política, tem coisas que nos cansam. A gente olha para determinados aspectos da economia e fala, Jesus, não vai ter jeito. A gente olha para comportamentos de pessoas, muitos desses ditos cristãos, e a gente se cansa. Qual tem sido o teu cansaço? Vamos falar disso. Mateus 11, 25. Pai, fala conosco através desta palavra, ministra profundamente aos nossos corações, trazendo vida e vida em abundância, que é aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Nos ensina a acessar isso de maneira poderosa, em nome de Jesus. Aleluia. Naquela ocasião, disse Jesus, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, pois assim foi do teu agrado. De que Jesus está falando? A gente pode olhar para o texto anterior e ver toda essa introdução que eu fiz. Jesus está falando o quê? Que a grande revelação é se arrepender com a mensagem confrontadora de João Batista e se alegrar com a presença dele, o Messias. E a gente também pode apontar isso para o futuro, para o verso seguinte, que Jesus traz uma grande revelação que mostra que ele tem o poder de convergir todas as coisas nele mesmo. Esse poder atrativo de Jesus. E o texto diz assim, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Olha que coisa tremenda. Jesus está dizendo que a revelação que existe à disposição dos simples, dos pequenos, é uma revelação que conecta arrependimento de pecados ou de obras que não produzem nada. Bom dia, Jane Farias, Deus abençoe. Bom dia a todos que estão chegando. Conectar esse arrependimento de obras mortas, né, daquilo que a gente faz e que não produz vida, pecados, com a alegria da presença de Jesus, com o fato de que Jesus tem o poder de atrair e de convergir tudo nele mesmo. Então, essa revelação é poderosa. Agora, por que essa revelação ela está ao alcance dos pequenos, dos frágeis, e não dos sábios e poderosos? A resposta está no convite que Jesus faz logo após. Logo após dizer essa revelação dele, que tem o poder de convergir tudo em si mesmo. Ele diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. E o texto continua, ele propõe algo. Ele diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o que tem a ver uma grande revelação dada a pequenos com um convite a quem está cansado?
O fato é que essa revelação ela é dada para quem é pequeno porque o acesso a essa revelação é através desta proposta de que quem está cansado se aproxime de Jesus e viva essa troca, onde você entrega o seu cansaço, o seu jugo, o seu fardo para Jesus e você toma sobre você o fardo e o jugo de Jesus, que são suave e leve. Aqui existe um mistério que é fácil de você entender, que é fácil para mim entender. É fácil da gente fazer, da gente realizar. Por quê? Porque aqui, em primeiro lugar, ele não está fazendo um convite para quem está empoderado, para quem está hipercapacitado. Ele não está fazendo um convite para aquelas pessoas que estão num nível, numa condição apta a nível de força e de qualidade. Entenda, o inimigo quer te deixar debaixo de uma influência. De uma influência onde ele afirma que para você ter acesso a Deus, você não pode ser frágil e limitado. E por outro lado, ele tem influenciado massas dizendo o seguinte, que Deus, sabendo disso, ele abaixou o nível e deixou você ficar como você quisesse. Quando a proposta de transformação de vida através de Jesus se dá por meio de arrependimento. E arrependimento é transformação na maneira de pensar, sentir e agir. E essa transformação só ocorre mediante a confronto. E são esses confrontos que te levam ao reconhecimento dos seus erros, das suas falhas, ao esgotamento. Esse esgotamento, esse cansaço, ele tem um ponto hiperpositivo. Porque é nesse momento de cansaço, diante das repetidas ações da sua vida que te levam aos mesmos lugares, que você chega à indignação e pensa assim, eu não aguento mais viver assim. Eu estou cansado de mim mesmo. Shalom, pastora Lu, Deus te abençoe. Então, quando você chega nesse esgotamento pessoal, nessa falência pessoal, você chegou no ponto ideal para ser alcançado por Deus. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ou capacitação aos humildes. Ele está dizendo que é nessa hora em que o nosso coração está mais quebrantado e contrito, que o Senhor está mais próximo de nós. E então, o arrependimento vem a transformação na maneira de pensar. Você chega diante do cansaço e fala assim, uau, eu não posso mais viver do jeito que eu estava vivendo porque agora eu entendo. Aí você muda a maneira de sentir. Você começa sentindo essa tristeza que é compartilhada por Deus, porque a tristeza que está no coração do Pai de você estar errando o alvo, ele compartilha com você, e aí você começa a sentir essa tristeza de você mesmo. Você sente o que Ezequiel descreve como nojo de você mesmo. E esse é um processo de convencimento. Quando você sente nojo das suas ações erradas, você está pronto a viver uma transformação também no seu nível emocional. Por quê? Porque o pecado vai te atrair emocionalmente. Só que quando chega essa hora, aquilo que antes te atraía, mesmo sendo morte, mesmo o final dessas coisas sendo morte, você olha e diz, chega. Esses dias eu estava pensando num caso, vou te dar um exemplo aqui, tá bom? Vou te dar um exemplo. Eu tive um colega que ele era um cara que tinha os olhos muito bonitos, e eu via algumas mulheres assim muito atraídas por ele. E ele tinha uma namorada com quem ele viveu junto, como marido e mulher, filhos, etc. E essa mulher era profundamente apaixonada por ele, profundamente apaixonada.
E ele vivia a sua vida como ele queria, sabe? Seu estilo de vida, né? Vamos usar um termo, seu estilo aí, rock and roll de vida, né? Só que chegou um dia, esse relacionamento acabou. E quando eu paro e penso neste casal, o que eu vejo? Eu posso estar enganado, tá? Mas eu imagino que essa mulher cansou. Ela cansou dessa paixão adolescente, dessa loucura por esse cara charmoso, e ela cansou. Ela cansou e mudou de vida. Ela cansou e fez por ela talvez aquilo que ela deveria ou poderia ter feito antes, mas por estar presa num relacionamento talvez adolescente, infantil, ela não fazia, não se via. De repente, ela estava lá, emagreceu, mudou sua aparência física, prosperou financeiramente e partiu para outro relacionamento. Sabe o que acontece, com devido a respeito a este casal, né? Usando como comparação, e a comparação também não tem problema, viu, gente? O problema é quando você compara com inveja, com mágoa. Agora para e pensa, você compara um monte de coisa que tem benefício na tua vida, tá? Quando você, e até bíblico, tá? Jacó, quando queria que as ovelhas multiplicassem lá com manchas corretas ou sem manchas, ele botou um quadro na frente delas, pegou o junco e cortou, elas visualizavam aquilo. Você também, quando você olha o carro que você quer, você fala, Deus, eu quero igual a esse. Quando você olha, de repente, para um porte físico, seja você uma mulher, e dizer, poxa, eu quero ficar com esse corpo, eu quero fazer exercício, ficar com esse corpo. Não tem problema nenhum nisso. Então para de ficar repetindo conversinha fiada dos outros. Para de comparar. Não, você compara. Tá? Você pega essas mulheres, pega essas revistas aí, você vê lá quantos centímetros a outra tem de cintura, de busto, não sei o que, você compara. Entendeu? Então usa a comparação positivamente. Comparando essa situação que eu acabei de relatar aqui, com a tua relação emocional com o pecado, é isso. Tem hora que você está apaixonado pelo pecado. Só que uma hora passa. Por quê? Porque você cansou de sofrer. Então, o convite ao cansado é um convite que transforma a vida da pessoa. Enquanto você não cansar do erro, você vai continuar errando. Enquanto você não cansar do pecado, você vai continuar pecando. A transformação se dá quando você cansa da sua maneira de pensar equivocada. Quando você cansa desse sentimento de paixão pecaminosa com o erro. Sabe o que acontece? Não tem mais efeito em você. O pecado bate à tua porta e você fala assim, você não me manipula, não sinto mais nada por você. E aí você muda de ação. Então é muito importante você entender o seguinte, que o arrependimento se dá nesse processo. E aí você se esvazia de você mesmo e você se abre para receber algo de Deus. É esse processo que Jesus está chamando aqui de revelação. De revelação dado a quem? Aos pequenos. Por quê? Porque todo pequeno, todo mundo, por menor que seja, tem uma coisa em comum. Tem fragilidades e tem problemas, tem erros. E, se formos honestos, as pessoas mais simples e humildes também são as que se cansam. Então, essa revelação está ao alcance de todo aquele que tem disposição para reconhecer o seu erro e assumir o seu cansaço. Com isso, você se apresenta diante de Deus para uma troca justa. Essa troca é o que ele propõe. Ele diz assim, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Quem de nós não gosta de receber um convite? Por que você gosta de receber um convite? Um convite de aniversário, um convite de casamento, um almoço, né, um passeio, uma viagem. Quem não gosta de receber convite? Agora, nós seres humanos convidamos as pessoas, aqui, ó, Renato, grande abraço, olha, quantas vezes comi churrasco na casa do Renato, como era bom a companhia,
ali da família, né? Domingo, muitas vezes eu estava sozinho, e aí eu sabia que eu ia encontrar ali um convite. Mas as pessoas, todos nós seres humanos, temos a tendência de convidar os outros para o que quer que seja, por causa da qualidade dessas pessoas. E aí, a gente está junto e a gente está priorizando as qualidades dessas pessoas. Agora, Deus, ele tem um fator tremendo. Quando ele lembrou de você e de mim ao ponto de nos fazer um convite, ele não lembrou de nós por causa das nossas virtudes, das nossas qualidades, mas ele lembrou de você pensando no seu maior fardo, no seu maior peso, naquela situação que você carrega há muito tempo, naquela situação que você às vezes não compartilhou com ninguém, só você está carregando esse peso há muito tempo no seu coração. Você até já adoeceu por causa dessa situação. E Deus está lembrando de você, não pelas suas qualidades, mas por causa desse fardo. E por isso ele te faz um convite. Ele diz, vem a mim, vem até mim, você que está cansado e sobrecarregado. Vamos fazer um negócio. E é muito interessante porque eu já preguei numa das outras lives aqui dessa temporada Jesus. E você pode acessá-las não só aqui no meu IGTV, mas lá no YouTube também, onde eu falo de Jesus lá no templo, quando José e Maria perdem Jesus, né? E é muito interessante, naquela live eu falo desse fato e comparo esse fato de Jesus ser encontrado por José e Maria e dizer para eles, olha, por que vocês estavam me procurando? Eu estava aqui tratando dos negócios do meu pai. Então, ele está ali tratando dos negócios do pai. Depois, por que ele lá, já com 30 anos, quando ele pega e faz um chicote para terminar com o comércio que estava acontecendo no templo e dispersar ali os animais, os cambistas e aquelas mesas? Qual a diferença? Você estava falando dos negócios do pai e aqueles homens estavam fazendo negócios na casa de Deus. A diferença é muito importante e ela vai trazer toda a diferença para a tua vida nesse final de live. Olha só, quando Jesus ele destrói as mesas dos cambistas que estavam roubando no câmbio da moeda da casa de Deus, roubando dos turistas que estavam vindo de longe, tinham vendido seus animais, e trariam o dinheiro para comprar um animal semelhante, para fazer uma oferta que os representasse no momento das festas judaicas. Então eles vendiam um animal de determinado valor e eles queriam comprar um animal idêntico. E ali os cambistas estavam roubando, de modo que a oferta daquela pessoa era reduzida. O termo utilizado ali, quando Jesus fala, estou fazendo da casa do meu pai uma casa de ladrões, um covil de ladrões, de casa de comércio, o termo é empórium. E empório é troca de valor, troca de mercadorias de valores diferentes. Já quando Jesus, aos 12 para 13 anos, é encontrado dentro do templo por José e Maria e responde, eu estava aqui cuidando dos negócios do meu pai, ele está usando um termo ali para business, que é a palavra catalage, que significa troca de valores equivalentes. Rafa, o que isso tem a ver com o meu cansaço e com a minha sobrecarga? E o que isso tem a ver com essa revelação dada aos pequenos? Tem a ver o seguinte, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele comprou todo o nosso cansaço, todo o nosso fardo, toda a nossa dor. E deixou nas nossas mãos essas coisas. Só que essas coisas passaram a ter um valor diferente. Não o valor que eu e você damos. Não o valor que as pessoas que nos julgam pelos nossos piores defeitos e problemas dão. Mas tudo aquilo que está te trazendo exaustão, cansaço, fadiga, dor,
passou a valer o preço incalculável do sangue do Filho de Deus, do sangue de Jesus. Por isso nós aprendemos a clamar quando criança, diante da opressão, diante do mal, diante da dor, diante da situação, a gente clamava o quê? O sangue de Jesus tem poder. Então olhe agora para a sua exaustão, para o seu cansaço, para a sua angústia, para a sua ansiedade, para o seu fardo, para a sua dor, e veja nessas coisas, o valor do sangue de Jesus. Mas por que Deus deixou isso nas nossas mãos? Para que a gente faça catalagem, troca de coisas do mesmo valor. A Bíblia nos fala para a gente exercer o ministério do arrependimento, é o ministério de catalagem, é o ministério da reconciliação. Todas essas palavras têm a mesma origem, que fala de quê? Troca de coisas do mesmo valor. O Senhor está dizendo para você não fazer isso só uma vez, mas você transformar esse processo em uma prática de administração constante. Você está me entendendo o que eu estou te falando aqui? Qualquer pessoa simples pode entender e está capacitado a viver a partir do momento que você tenha problemas. Problemas com os quais você invoca Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele passa a ser dono disso. Aí, o que acontece? Você se aproxima e lança para o Senhor o seu fardo, o teu jugo. Nesse momento, você está pegando tudo aquilo que foi comprado por Jesus, deixado nas suas mãos, e devolvendo para Ele. O que ele vai fazer? Ele vai te dar algo do mesmo valor em troca. E o que há exatamente do mesmo valor? É o outro lado da cruz. Se um lado da cruz é a morte, o outro lado é a vida. Se um lado é a entrega, no outro lado é a capacitação, é o recebimento. E aí a gente tem acesso a tudo que a gente precisa para enfrentar o problema que a gente está passando, quer ele seja solucionado naquele momento ou não. Então a gente tem a capacitação para enfrentar o problema ou para solucionar esse problema. Nesse momento existe essa catalagem, essa troca de coisas justas. Por quê? Porque Jesus tem o poder de convergir todas as coisas nele. Esse é um mistério. Por isso que a Bíblia fala que o mistério que estava oculto a nós foi revelado. Cristo em nós, esperança da glória. E glória não é só o lugar para onde a gente vai quando Jesus vier buscar sua noiva ou quando a gente morrer. Glória é a presença capacitadora do Espírito Santo. Então é a esperança de capacitação espiritual. Esperança de fortalecimento em Cristo, esperança de transformação de vida. Se Cristo está em mim, eu vou para Ele, entrego o meu problema e peço a força e a solução. Aqui está a ligação entre a revelação dada aos pequenos e o convite ao cansado. Se você, como eu, tem áreas que precisam de transformação, tem áreas que precisam ser entregues e deseja, como eu, a manifestação da sua herança em glória. Então coloca agora aqui o seu pedido de oração, a sua circunstância. Se você quiser escrever, escreva. Se você não quiser, põe a mão no seu coração e nós vamos orar juntos aqui em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Glorioso Pai Celestial, a quem o Cristo revela, a quem Jesus conhece e revela a quem Ele quiser. Nós acessamos o trono da capacitação através do novo e vivo caminho aberto pelo sangue do Cordeiro. E trilhar esse caminho é trilhar o caminho do arrependimento, onde existe reconhecimento de falhas, existe o entristecimento por essas falhas. E existe uma decisão prática. Ah, Deus, Itabaraia Sedekevio sai.
O Senhor diz, em breve virei buscar a minha noiva, os que são meus. Te porohou shinabias teikam. Para vos dar tudo aquilo que foi prometido na casa do meu pai. Nerim hasudekam. Nenhum dos que o Senhor me deu se perderão. Te tororou yastekendorovoshai. E ainda venho arrebatar como que do fogo aqueles que estão perecendo. Riastekevelsai, desde que clamem a mim com sinceridade de coração. Terialaya sudepou. Terei misericórdia daqueles que me invocarem, diz o Senhor. Terivassudekam, para vos dar o fim que desejais, diz o Eterno. Aleluia, aleluia. Apresento a vida conjugal da Juliana Caetano. Eu apresento, Senhor, a coluna cervical e lombar da Lu. Eu apresento, Senhor, a família da Mércia Miranda. Eu apresento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Eu apresento, Pai, em nome de Jesus, a vida de cada amado aqui, cada pedido de oração. Apresentamos nosso fardo e nosso cansaço e pedimos, manifesta agora a Tua glória. Ah, Pai, a Tua palavra nos diz que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um eterno peso de glória. E nós acessamos este peso de capacitação que vem da parte do Senhor. Eu abençoo o Senhor amado, o filho da Fabíola, o Richard, seus sentimentos, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Eu apresento, Senhor, a vida financeira do Teu povo. Oh, Pai, eu faço uma oração especial por todos aqueles que têm semeado no Teu reino e aqueles que em especial têm semeado em minha vida e que têm permitido, Senhor, eu cumprir os Teus propósitos aonde eu me encontro, Senhor, diante dos desafios que eu encontro. Ó Pai, obrigado por corações generosos, obrigado por vidas, Pai, poderosas em Ti, Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Glória a Deus. Eu tenho alguns avisos para te dar, viu? Olha só, a Senhora abençoa os netos, Luca e Lara, o Renato, Senhor, suas filhas, ó Deus, sua casa, Pai. Senhor, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Presta atenção, não sai da live ainda não. Olha aqui. No link da minha bio tem um webinário com 4 vídeos para você. Esses 4 vídeos, eles são impactantes. Primeiro, eu te falo da vida, de como vencer a crise, acessando urgentemente uma vida com Deus, né? Eu também, no link da bio, tá? Então você vai lá, clica no link da bio e vai estar escrito o webinário do Ministério Sacerdotal. Quem tiver aqui e puder até pegar o link para mim, botar aqui, põe. Senão você vai no link da minha bio. Ali são 4 vídeos. Eu falo sobre acessar urgentemente uma vida abundante em Deus através das crises. Depois, tem um segundo vídeo que é onde eu vou te contar o que não te ensinaram sobre dons e ministérios. E o terceiro vídeo, eu falo que há coisas que se transmitem por conhecimento, mas existem coisas que só se transmitem por revelação. Então, eu te convido a clicar no link da minha bio. A primeira opção que aparece é o webinário do Manual da Felicidade, ali com esses 3 vídeos à sua disposição. Tá? São vídeos de 20 minutos que você vai poder assistir
mas que vão impactar profundamente a sua vida. Amém? Você tem visto aí, se você tem seguido meus stories, os testemunhos de pessoas que foram ministradas nesse conteúdo, da onde eu falo nesses vídeos, e que apontam para um curso específico, que se você quiser, você vai poder acessar, participar comigo ou não. E você está podendo ver o testemunho de pessoas, né? Dentre elas está aqui a Manuelita, a Lu, outras pessoas que já fizeram o Manual da Felicidade e vão poder testemunhar disso. Então, está à sua disposição o link da minha bio, webinário com 3 vídeos poderosos. Vou te mostrar o que não ensinaram sobre dons e ministérios, há coisas que se transmitem por conhecimento e outras só por revelação, e como acessar uma vida abundante em Deus através das crises. Amém? Glória a Deus. Aqui, eu vou salvar essa live, tá? Aí você vai lá, curte, comenta e compartilha. Daqui a pouco ela também estará lá no YouTube junto com as demais, ok? Se você quer rever acelerado, bota lá no YouTube, tem um jeito de fazer isso, né? Ou então aqui no IGTV também. Estou deixando aqui para você o meu e-mail, que é o meu Pix. Algumas pessoas me pedem e eu disponibilizo em todas as minhas lives. Então, se você quiser aqui semear sobre essa palavra, não importa o valor, que Deus te abençoe poderosamente. Meu e-mail, que é o meu Pix, é rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Glória a Deus, que Deus te abençoe. A gente se vê semana que vem na live Café com AP, na temporada Jesus. Então vai lá, curte, comenta e compartilha quando eu salvar esse vídeo aí, para a glória de Deus. Um abraço, amo vocês, fiquem na paz.